um intimidou. Aproveitar, Vanessa, e vamos começar. Já estamos aqui gravando, mas assim, eu queria manter a mesma descontração, mesmo clima de informalidade, que na realidade é um evento de extensão, mas no fundo é uma reunião do grupo de pesquisa GPJus, o grupo de pesquisa Administração, Governo e Políticas Públicas do Poder Judiciário, a parceria do Departamento de Direito Processual e Propedêutica do CCSA, UFRN, com a Universidade de Potiguar. Então, o professor Leandro e o professor Rodolfo já se apresentaram aqui antes da gravação, já deram boas-vindas à professora, e agora, professora Vanessa, eu dou as boas-vindas oficialmente aqui com o nosso evento já iniciando, dizendo que é uma grande satisfação para o nosso grupo de pesquisa recebê-la. Eu já tinha muito tempo alimentado essa expectativa de ter esse encontro, esse diálogo com a Vanessa para discutir um pouco de história. Eu acho que a gente tem aqui um diálogo muito entre administração, direito, mas eu tenho um grande respeito pela transversalidade do direito e história. Eu sei que você tem uma trajetória muito próxima do direito, e surgiu então essa ideia de lhe convidar num tipo de encontro um pouco diferente que a gente está acostumado. Eu acho que o Leandro e o pessoal de administração vai ficar um pouco apreensivo, assim, mas Brasil imperial, justiça, geografia da ordem. Mas a ideia, né, receber a professora Vanessa aqui, doutora em História pela Universidade de Salamanca, professora da Universidade Federal, lá do SERES de Caicó. Eu não sei se ainda é, mas era diretora do museu, o que é uma grande responsabilidade. Então, a ideia de recebê-la aqui, Vanessa, é exatamente para mostrar que, para falar do judiciário, e eu pelo menos tenho feito isso nas minhas pesquisas, fiz isso no meu doutoramento, para falar do judiciário atual, nós temos que entender quais são as tradições de nossas instituições. Tudo que está acontecendo no Brasil surpreende um espectador do presente, mas um historiador está acostumado a ver as conciliações pelo alto, as grandes alianças. Isso tudo faz parte da tradição política, da tradição institucional brasileira. Então, a ideia de recebê-la aqui é exatamente de estabelecer esse diálogo, mostrar que, para falar sobre a justiça no Brasil, eu preciso entender um pouco da nossa história, das nossas origens, das nossas tradições, dos nossos rituais, das nossas peculiaridades, dos nossos erros e acertos. Isso é possível quando a gente abre um espectro cognitivo, transversal, com a história, com os historiadores. Eu gosto muito de ver os historiadores. Outro dia eu trouxe a professora Larissa Rosa, lá da PUC Rio de Janeiro, que estuda a justiça do trabalho, na minha turma da UFRN, e realmente foi uma contribuição muito rica da professora Larissa, e acho que a sua também será. Então, eu vou lhe passar a palavra, Vanessa, pedindo só que, inicialmente, antes de entrar mesmo na geografia da ordem, e falar da sua paixão pelos 800, pelo século XIX, falasse um pouco da sua trajetória, que é sempre inspirador, assim, ouvir um pouco da trajetória do pesquisador, já que a gente tem aqui jovens pesquisadores também. Falar um pouco da sua trajetória e de como o direito e a justiça, né, se encontram nessa trajetória de historiadora. Tá? Então, a dinâmica aqui é a seguinte: mais ou menos uns 40 minutos para você fazer a sua exposição, e depois a gente faz um debate aqui, preparar umas perguntas aqui. Eu acho que todo mundo vai ter perguntas, e é isso, assim, um clima bem informal, tá, Vanessa? A palavra está contigo aí, bem-vinda mais uma vez. Então, já que tem essa parte, eu vou tirar o compartilhamento, que eu acho muito chato ficar o compartilhamento perene sem estar falando do que está lá. Eu não sei o que eu fiz aqui, que o Luciano está aparecendo para mim. Já sei o que eu fiz. Vou arrumar. Você está dominando a minha tela, Luciano. Eu vou aqui colocar de uma forma que eu vejo todo mundo que está na sala. Olha só quanta gente está de câmera aberta. Que legal. Tá vendo? Eu não estava vendo vocês, pessoas queridas. Então, eu estou muito contente, que eu acabei de ver que a minha orientanda que está aqui, que é do direito, apesar de eu ser da história, a Lana Lucila, então ela está em todas, viu, Luciano? Ela e uma outra ex-orientanda minha, a Iris Campos, que é do direito aí de Natal, que eu acho que você conhece, a Iris, Luciano. Ela também foi me orientanda, enfim, teve
uma trajetória muito, muito bonita nessa relação interdisciplinar. Então, obrigada por estarem aí. Ah, meu Deus, a Alana agora que viu que ele está aqui. Olha só, porque elas se leem, né? Elas se leem entre elas as produções delas, mas não se conhecem muito. Não tem nada pessoal aqui nessas relações, são todas virtuais, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu acho muito importante vocês saberem, que eu imagino que vocês tem gente eu tenho gente só na graduação aqui, Rodolfo, Luciano e Leandro, ou tem vários níveis? Tem vários níveis de aqui, mestrado também. doutorandos. Mas tem graduação também? Também. Tá. E quem é do mestrado vai entender o que eu estou a dizer, porque a iniciação científica foi o início da minha trajetória da relação entre história e direito. A mesma coisa que eu imagino que eu incentivo e aconselho sempre a Iris, a Alana, a Andresa, essas alunas do direito que passaram aqui pela experiência da iniciação científica. Às vezes sentem falta de um grupo legal como o de vocês, que não tem pontos de diálogo, e elas passam pela graduação, né, em direito e não tem um ponto de diálogo para pesquisa. Fica assim uma graduação quase tecnicista, né? Focada mesmo em passar na OAB e, enfim, conhecer jurisprudência, essas coisas. E a lida mesmo da pesquisadora e do pesquisador, que eu acho que é fundamental para qualquer área que vocês vão atuar no direito, né? Ela se perde. Então, foi graças à iniciação científica que hoje eu estou podendo falar aqui com vocês sobre isso. A minha professora, ela não era do direito, ela era da antropologia, do departamento de antropologia, e ela queria estudar, o projeto dela lá no CNPq era sobre masculinidades. História da família no Pará. Então, assim, eu sou uma cidadã, literalmente, do mundo. E a minha formação, ela reflete isso. Então, a minha graduação foi no Pará. E ali foi a minha iniciação científica. Então, quando eu comecei a iniciação científica lá, ela começou a pedir para eu ir numa biblioteca pública que tinha um acervo. E esse acervo tinha jornais da época e revistas da época para eu pesquisar sobre matérias que falassem sobre família, relações afetivas, amorosas e tal. Eu comecei por aí. Só que ela se empolgou. Aí ela fez mais uma coisa. Ela falou, agora você vai no arquivo do Tribunal de Justiça do Pará. Tem um arquivo deles lá no centro da cidade. Você vai começar a pegar processos criminais sobre isso. Durante o que seria o início do século XX, ou seja, não sei se vocês sabem, mas teve a época da borracha, né, que foi muito forte aqui no Brasil, no norte. Então, os seringais, né, foram essenciais aí para entender um pouco do Brasil. E lá eu estudei esse período pós-borracha, como as cidades, como as pessoas estavam se relacionando, e aí eu fui para os processos crimes e gerou a minha monografia e gerou minha dissertação. Então, veja, meu Deus, vão fazer conta aqui, vão descobrir várias coisas, mas vamos lá, desde 1999 que eu trabalho com processos crime, tá? Ponto. Não direi mais que isso, porque ninguém sabe quando foi que eu comecei na graduação. Então, eu comecei esse negócio faz tempo. E essa minha associação com a entender sobre o direito ou sobre a justiça, ela se deu a partir, principalmente, do mestrado. Porque eu comecei a ler os processos criminais e construir a dissertação tentando entender não a justiça, mas a partir do que o lugar onde apareciam as camadas pobres de Belém era lá, né? Você não vai achar os pobres em muitas fontes. E, infelizmente, são nas tensões que aparecem as camadas pobres. E aí, o título é Pela Navalha, Intimidade, Moradia e Vizinhança, em Belém dos anos 30 e 40. Essa dissertação está disponível no banco de dissertações da PUC de São Paulo, que eu digo que eu sou nômade, né? Eu sou paulistana, mas sou meio paraense, e aí retorno, né, e faço lá minha primeira pós-graduação.
Então, essa dissertação, ela pega os processos criminais e ela faz um caminho tentando perceber os lugares de tensão. A partir dele, eu fui começando a reconstruir as formas de moradia, apoio e afetividade das camadas populares. Então, eu não trabalhei com a tensão, mas foi pela tensão, a partir da tensão, da violência, que eu fui estudar como as pessoas moravam, né, quantas pessoas moravam, e aí cruzei, obviamente, com outras fontes, né, para eu chegar nesse trabalho. Então, quem tiver interesse de ver como um processo criminal pode ser usado de uma maneira nada a ver com as essências lá do direito, dá para saber. Alguma coisa do direito ali eu tinha que estudar, pelo menos o código criminal, assim, eu sempre tinha algum contato. E aí eu vim para cá, né? Desde 2007 eu sou servidora da UFRN. E aí vocês podem fazer as contas se vocês quiserem. Inclusive já fui professora da UNP, viu, meninos? Mas de história. Eu fui em 2006. Durou pouco, porque meus métodos são muito revolucionários, sabe, Rodolfo? Aí o negócio não sei. Mas, enfim, no ano seguinte eu já era efetiva aqui em Caicó, né? Deixa quieto. Então, como mestre, né, eu precisava fazer o doutoramento, que é a que, infelizmente ou felizmente, a universidade nos obriga a seguir nos pós-graduando. E aí vou contar para vocês que, graças a um acervo do judiciário que ia ser tacado fogo, muito provavelmente, isso aí é uma coisa que vocês sabem que acontece, o juiz permitiu que o nosso centro aqui, né, o SERES, acolhesse esse acervo do cartório que, eu não sei, o cartório de Caicó. Então, graças a isso, foi que eu consegui começar a me aproximar de novos processos criminais, já não mais do Pará, e sim daqui da região do Rio Grande do Norte. Então, quando chegou, minha gente, aqui eu fiquei louca, porque era muita coisa, tudo muito precário ainda. Hoje é maravilhoso o laboratório, chama Laboratório de Documentação Histórica. Então, tem coisas para além do crime, de documentos do crime. Tem, como é que a gente diz, gente? Aquele negócio que a pessoa morre? Inventário. Tem inventário, tem um monte de documentos, assim, bem legais, que dá para a gente entender sobre várias coisas, né? Sobre patrimônio, sobre o que era riqueza, sobre escravidão. Enfim, vejam as possibilidades que processos ou enfim, inventários, ou, não sei, tem um nome aí, que eu não sei se são, é alguma coisa de família, que a gente consegue escrutinar, como, por exemplo, era aqui no Seridó, né, como era no Sertão. E isso vocês podem adequar aí à realidade de vocês, de onde vocês vivem. Bem, então o doutorado começou como essa vontade de retomar os processos criminais, mas sair do foco de réu e vítima e começar a entender os personagens que faziam a justiça nos sertões, sabe? Por quê? Os sertões, eu não sei se vocês ainda têm essa ideia, né? Espero que não, mas se tiverem, hoje acaba esse negócio. De ficar achando que no passado o sertão era tipo, né, só o lampião, era aquela justiça social na peixeira, na navalha, no bacamarte, cada um que resolvia seus problemas como entendiam que deveriam ser resolvidos, entendeu? Então, dentro dessa realidade, eu comecei a me incomodar, porque eu estava vendo processos crime, muitos. Aí eu disse, não, gente, então a violência, a mediação de crimes, ou a resolução dessas pendengas, elas não estavam focadas só nisso, né? Então, foi por conta dessa inquietação que o doutorado surgiu. Eu queria chegar até os processos crimes, sabe? Só que não deu, porque eu fui tentar entender todo o judiciário para eu poder falar do judiciário nos sertões, né? Vejam, eu estava estudando a Primeira República. Então, a gente tinha o quê? Diplomas diferentes, né? Então, eu recuei
Então, eu tive que começar no doutorado tudo de novo. Fui estudar o Código Criminal de 830, o Código do Processo de 32, ato adicional, e mexe ali, tem interpretação. Minha gente, a gente tem que sentar e estudar. Aí eu falei, não, para tudo, vamos começar do começo. Então, fiz esse trabalho, que gerou dois resultados. O primeiro, eu acho que está no academia.edu, Luciano, porque não deve estar no banco lá da Universidade de Salamanca, mas é o que eles chamam de trabalho de grado. Como eu não era de lá, o meu orientador me obrigou a fazer danado desse negócio, que é uma espécie de dissertação. Então, eu escrevi 175 páginas. Aí, Alana, eu não vou me lembrar o nome do título, não, porque deve ser bem grande, né? Se tu puder ajudar a gente aqui no chat, tem um nome lá bem bonito. Eu fui premiada, inclusive, acho que foi em 2011, sei lá, 2011 ou 2012, que eu entreguei e qualifiquei, né? Aqui seria uma qualificação. Por esse trabalho, fazendo um percurso justo-filosófico sobre, né, quem são essas matrizes? Quem nós somos? De onde nós bebemos, né? De onde venho para onde vou? Tipo assim, né? Minha crise. Então, fui estudar e gerou essa coisa. E aí, fiz a tese, que é esse... Luciano, socorro. Vocação para a Justiça, mas está aqui no slide, viu, gente? Vocação para a Justiça... alguma coisa assim, mas é Vocação para a Justiça o título. E aí vou contar para vocês hoje um pedacinho desse meu percurso, que é tentando perceber a estrutura da justiça nesse bendito período do Brasil independente. Mas aí vou logo dizer a vocês que, como vocês podem perceber ali, ó, pronto, obrigada, Luciana, tá de 1840 a 89. Por quê? Ah, mas Vanessa, a independência não é ali em 22? Só que, minha gente, de 22 até 40, aí vocês veem a justiça e a política, né? Enfim, até hoje, mas enfim, vocês veem bem claramente. Tava um redivu grande. Então, as instituições, vamos dizer assim, ficam um pouquinho mais entendíveis e estáveis a partir de Dom Pedro II. Que mesmo ele não tendo legalidade para estar ali com 14, 15 anos, né? O povo inventou, deu um jeitinho lá. Já acho que foi ali que nasceu, viu, Luciano? O jeitinho brasileiro. Aí deram um jeitinho ali, ó, e puf, botaram o menino lá, né? O menino sabia o que era Lé com Cré, tava lá, coitado. Então, graças a isso, que a gente consegue ter, né, uma estabilidade aí. Que, na verdade, né, gente, hoje, eu maduramente observando, o que estava acontecendo era bom, né? O que estava acontecendo era bom. A balaiada, a sabinada, tudo que aquilo ali que estava acontecendo era tentativa justamente, né, de uma revolução genuína, tipo assim, do povo. E aí o que fizeram? Abafaram tudo, entendeu? Vão botar a pedra nisso aqui e é preciso ter uma pessoa governando aqui para o povo respeitar. Foi mais ou menos isso, entendeu? Ou seja, para o povo seguir sendo explorado, né? Mas vamos abafar o caso e passar para o slide. Agora vai. Eu adorei esse negócio de poder ficar vendo vocês e passar o slide. Olha, finalmente alguma coisa boa nesse Meet. Deixa eu ver aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Não sei para quem eu estou perguntando, se eu posso ir ver vocês. Pronto, obrigada. Ó, então, gente, o objetivo aqui é trabalhar. Só localizei vocês aqui, né? Não ficarem perdidos. Que o período do Brasil Império, para quem não está ligado, é esse, né? De 22 a 89. E aí, o segundo reinado é o período que eu vou ficar, né? De 40 a 89, que seria o que a gente chama aí, período Dom Pedro II, que o segundo reinado, né? E qual é o foco, né? Para a gente não ficar aqui achando que eu vou falar de toda a estrutura do mundo mundial da justiça no Brasil, porque eu não dei conta, né? Então, Brasil, segundo reinado, um pouco cível, mas essencialmente criminal. Meu negócio é crime, entendeu? O negócio é legal de estudar. E
estou falando aqui com vocês como uma pessoa de outra área do conhecimento, tá bom, gente? Então, vamos só reforçar aqui, porque vai que, sei lá, né? Vocês vão perguntar um negócio com os nomes do direito, aí vocês perguntam a Luciana, a Leandro, entendeu? O povo aí, eu sei até um limite, tá bem? Espero que consiga contribuir com alguma coisa aí para clarear essa noção. Agradeço desde já ao convite. Então, vamos lá. O objetivo aqui é mostrar que o sistema judiciário ele partia de categorizações territoriais da ordem político-administrativa do Império e elaborava suas divisões para gerar hierarquias, compor quadros e atribuições para cada ator inserido no seu sistema. Portanto, o principal de vocês entenderem aqui não é esmiuçar tudo que cada um fazia, bem porque tem o Código do Processo para isso, mas é deixar claro que a justiça, ela não ignora, e isso eu acho que vocês sabem, né, até hoje, o que o político-administrativo faz das suas divisões. No Império também, ele meio que se relacionava. E dentro disso, ele faz uma hierarquização própria, e aí compõe aí o que ele acha que é interessante de para cada espaço da ordem, colocar ali os seus quadros e atribuir, né, até onde cada um vai, o que cada um deve fazer para o sistema. Então, primeira coisa que eu queria deixar clara aqui é a questão do território, sabe? Porque às vezes eu acho que o pessoal é muito importante a gente ter noção de duas coisas, né? A primeira é a questão da herança, né? A gente tem a noção de que a gente tem a herança do colonizador. A gente pode falar que foi uma herança europeia, que isso tudo ainda eu avalio como uma síndrome, né, de quem foi colonizado, né, achando que o que está de fora é que tem uma qualidade superior, alguma coisa assim, em relação a gente. Mas, nesse caso, toda essa territorialização que a gente faz da justiça, ela tem, sim, essa herança colonizada. Dificilmente a gente vai, por exemplo, pegar o que os povos nativos daqui tinham como organização do que seria, por exemplo, uma forma de justiça, e empregaria essa lógica para, entendeu? Então, fica dentro desses esquadros de quem nos colonizou. Então, o território, ele é redimensionado consoante as necessidades políticas, locais ou regionais, intra-elite provincial ou municipal. Então, espaço seria diferente de pensar o que é um território. Então, o território ele já ganha esse plus aí, que é a gente tentar perceber que é a mistura dessa relação com as intenções, vamos dizer assim, políticas nesses âmbitos, que são os âmbitos que vão conseguir, né, enfim, dizer mais coisas ou ter maior propriedade e poder em relação a cada espaço. Então, eu anotei isso porque eu acho que é fundamental que a gente entenda, né, que o território, gente, é algo forjado pelos homens e mulheres a partir de quê? Desse viés político e social, né? E o nosso país independente, ele teve uma matriz advinda da Ibéria, né, para definir seus espaços. Ou seja, espaço é algo material, né? E o território, ou seja, o resultado dessa ação política, né? Então, aqui à direita de vocês, né, tem uma observação também. Essas construções, elas são fruto de lutas, né, de hegemonias, de violência e atos políticos.
Isso é importante a gente sempre ter em conta, porque, assim, parece que, pessoas iluminadas olharam e observaram que seria mais civilizador fazer dessa forma, porque era melhor para todo mundo, como se fosse assim, realmente um patriarcado que decidiu, e até algo paternalista, né? E pronto. Então é importante que se entenda que essas coisas não foram tranquilas, né? Nem quem estava dentro do sistema também deixava de questionar o que acontecia quando era, por exemplo, sei lá, fulano vai ser juiz na província tal, na comarca tal. E ele dizia que não ia. E acabou-se. Então, estou dando só um exemplo pequenininho, mas que são lutas, né? E toda essa divisão, ela é violenta. Ninguém chega no lugar e diz, agora aqui, esse aqui é o delegado e acabou-se. Né? Aqui nos sertões ou no litoral, dá igual. Tudo isso são questões tensas que vão se involucrando, enfim, né, anualmente, cada período histórico e movimento social, essas coisas vão acontecendo, tá bem? Aí, quando a gente tem o Brasil independente, a gente vê o quê? Um esforço em se descolar de boa parte da estrutura colonizada que se tinha aqui, né? E aí a justiça vai ser um desses lugares de afirmação dessa lógica independente, mesmo que a gente, né, observe que não conseguiu se descolar totalmente, mas há um esforço nesse sentido, né? Exemplo, o cargo de ouvidor-mor, alguns cargos para materializar, para ficar mais, não sei se vai ficar mais fácil, mas pelo menos para vocês terem uma noção, né? Que essas figuras, elas não vão acontecer para sempre, elas vão sendo meio que apagadas, vão ter outras configurações aí com essas reformas e essa instituição da justiça do Brasil independente, tá bem? Então, eu acho que tem mais um ponto aqui ainda dentro disso, que isso eu gostaria que ficasse realmente bem, sabe? Sobre essa questão do político-administrativo que eu falei para vocês, né? Então, veja, como é que a justiça fez para se organizar, né? A partir do Brasil independente. Ela parte das categorizações territoriais de ordem político-administrativa do Império, né? E aí o sistema judiciário vai elaborando suas divisões, vai gerando hierarquia, né? E compondo esses quadros consoante a demanda, né? Que eles avaliavam, que eram necessários. Porque, assim, eu particularmente não vi nenhuma fonte que me dissesse que era a comunidade que dizia necessariamente que precisava de algum ator do judiciário no seu espaço, sabe? Então, efetivamente, era uma coisa assim, que me parece de cima para baixo, sem muito espaço. E uma última coisa sobre a questão do território é que o território ele era redimensionado consoante as necessidades políticas locais ou regionais. E aí foi o que eu falei. Se é uma questão intra-elite, não tem chance de o pobre ou, enfim, a comunidade local ter algum tipo de decisão sobre esses dimensionamentos ou redimensionamentos, certo? E aí, eu não vou me lembrar exatamente quem foi, mas enfim, um desses políticos e magistrados da época, ele escreveu, né, que muitas vezes a influência eleitoral era justamente vetor para a gente poder equacionar ou redimensionar os planos espaciais das províncias. Então, o judiciário, com isso, também se reacomoda
a depender também dessas demandas de poder. Tá bem? Vamos embora. Vou colocar aqui para vocês mais um slide. Se você me permitir só um comentário. Diga. É importante para a compreensão exatamente de quem não tem essa leitura histórica. O judiciário naquela época não é o judiciário de hoje, que distribui justiça só. O judiciário também exercia funções administrativas, inclusive a chefatura de polícia. É por isso, como você está lembrando aí, que é uma decisão intra-elite, que depende muito da importância da cidade, da importância econômica da região. Mas o judiciário nessa época não era como hoje, juiz, concursado, julgando processos. Eles, além dessa atividade assim, mais de administração da justiça, havia toda uma série de atividades que tinham mais a ver com a vida da cidade, atividades administrativas em geral e atividades de polícia. O chefe de polícia era o magistrado. Isso é algo que só vai mudar no final do século XIX, com a reforma de 1871, e mudar progressivamente. Por isso que não tem nem a ver essa organização, na minha compreensão, com a própria demanda de processos. Tem muito a ver com a demanda do Estado, do Império, em manter seu controle administrativo naquela região. Era isso. Ótimo, e isso está lá na tese também, tá, gente? Se vocês quiserem, eu digo assim, sintetizado e organizado no apêndice, que a Alana disse que ama. Menino, Clarissa, ex-filósofa, filósofa formada, agora está aqui com a gente. Que alegria! Depois tu falas aí, Clarissa, onde tu estás no mundo, mulher? Essa Clarissa trabalhou comigo num projeto interdisciplinar, gente, de História e Filosofia. Eu não falei que eu sou uma professora fora da curva? Assim, pelo menos eu... Arrasou. Bem-vinda. Esse curso de Direito com Clarissa deve ser, assim, bafônico. Porque Clarissa é muito maravilhosa. Se vocês não estiverem vendo muito bem as palavras... eu dou a dica de vocês clicarem em cima do slide, que vai ficar bem grande, e eu vou sumir, todo mundo some, mas aí o slide fica grande para vocês verem as letrinhas pequenas, tá bem? Então, fiz aqui uma linha do tempo, justamente, Luciano, pensando nisso, né? Que o povo pode não ter nada a ver com nada aí dessa relação. Em 1822, eu botei assim... porque eu ia ter um momento que eu não tinha mais como fazer outra divisão. Tentei fazer dentro dos marcos dos diplomas, certo? Mais ou menos. Então, aqui, ó, eu botei, né, eu deveria ter colocado aqui, que seria a independência, e logo aqui, o primeiro, né, que seria a Constituição Política. Então, a partir dela é que a gente consegue dar o pontapé e tem que retornar nela sempre que necessário. Bom, depois disso, eu coloquei aqui de 25 a 40, né? Que aí 41 já começa o período que eu falei para vocês, tecnicamente mais estável. E aí a gente tem, durante esse período, né, do 25 ao 40, o Código Criminal, coloquei aqui os anos para vocês verem, não está em ordem cronológica, tá, gente? Está só lista mesmo. Código do Processo Criminal, que foi minha Bíblia. A gente tem a criação do Supremo Tribunal de Justiça, ainda em 28. O regimento das câmaras municipais, isso aqui é importante, porque dependendo do crime, né, por exemplo, de posturas, infrações assim, e algumas outras coisas, as câmaras municipais aqui tinham aí algum domínio. Criação da Guarda Nacional, coloquei aqui para vocês terem uma noção, né, dessa tentativa de ter uma guarda, enfim, que representasse o Império, isso foi em 31. As primeiras faculdades de Direito, 1827, não sei se vocês têm isso tranquilo aí na mente, né, que foi esse ano, então botei aqui para vocês terem uma noção, né, tem um capítulo na tese, inclusive, que fala sobre isso, essa questão, porque eles não, como o Luciano acabou de falar, não servia apenas, por exemplo, não só as atividades judiciárias, não, eram também administrativas, como ser advogado era uma graduação que servia ao Estado, né? Então, tipo, não tinha concurso, mas
as pessoas que eram chamadas para estar nos cargos aí, né, assim, da máquina administrativa do Império, quem tinha o curso de Direito praticamente podia estar em qualquer canto, sabe? O ato adicional para cá, de 34, que foi muito importante, porque aí teve isso aqui em 34, e aí a gente organiza, botei aqui para vocês terem uma noção, que aí é aqui que a gente organiza a lei de interpretação desse ato, que vai deixar a justiça como vou comentar com vocês a partir de agora, tá bom? Conselho de Estado, que também é importante, ele era acionado em algumas questões junto com o imperador para resolver algumas questões específicas. Aí, 41, o resultado disso aqui gera isso aqui, né? Um ano depois sai essas adições. E aqui mais regulações em cima dessas coisas todas que aconteceram a partir daqui. Coloquei algumas coisas interessantes que vão acontecendo, Luciano, que vão organizando também essa coisa do labor dessas pessoas que servem à justiça, né? Esse decreto aqui, eu nem sei por que eu não coloquei o ano de nadinha, olha, Alana. Mas, enfim, não sei por quê, me desculpem, mas é tanta da coisa, depois a Alana pode dar cola aqui pra gente, tá? Tem o Código Comercial, mas o Código Comercial não é de 50, gente? Bom, esse decreto que nomeia remoções e vencimentos dos juízes de direito, isso aqui é importante. O Código Comercial, esse decreto aqui que vai marcar as classes, divisões, comarcas, organizar a questão de remoção de juiz de direito, ajuda de custo, também interessante. Isso tudo foi me chamando a atenção para eu perceber, né, se as pessoas que estavam ali pela justiça, por que estavam ali? Qual o interesse, né? Qual o suporte que esse Estado dá para essas pessoas que servem à justiça? Esse decreto aqui também eu destaquei, que marca os crimes que devem ser processados por quem é juiz municipal e os julgados que vão para o juiz de direito, e o decreto 687, que vai estabelecer nomeação, remoção e vencimento do juiz de direito. Aí deixei aqui, como o Luciano já lindamente já deu a dica, de 71 a gente também tem coisas interessantes, né, que vão sendo ajustadas, mas nem se compara ao que aconteceu aqui, entenderam? Assim, tipo, não se compara. Então, essa lei 2033, né, que é a reforma da legislação judiciária, que eu marquei aqui como algo importante, o regulamento 4824, que vai organizar isso aqui. Marquei aqui a lei do ventre livre, poderia ter marcado aqui também a outra, mas, enfim, essas leis, para mim, no fundo, né, elas não resolvem o problema da escravidão. E aqui o golpe civil-militar, que dá início à República de 1889. E aí, gente, eu fiz isso aqui para vocês, para deixar um negócio assim, bem marcadinho, para quem nunca viu nada sobre isso na vida. Então, Luciano, Rodolfo, e todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida, agora vocês podem perguntar, que aqui em cima eu já tento ajudar, certo? Não garanto 100%, né, que eu não sou assim do direito, mas o que dá para a gente capturar desse código, desses regulamentos todos que eu tive que estudar para entender isso aqui. Então, eu dividi o espaço, chamei de espaço, mas enfim, espaço político-administrativo, espaço judiciário, de justiça, e o espaço judiciário de polícia, que é exatamente o que Luciano estava tentando mostrar para vocês, que não era uma coisa assim, sabe, separada nesse período. Então, a gente não tem Estado
como a gente entende hoje, Estado do Rio Grande do Norte, né? Então, em cima disso, eu coloquei como era na época, tá? Então, política administrativamente era uma província, não em todas, mas existia o Tribunal da Relação e a chefatura de polícia. Normalmente estava ali, eu digo a província porque estava nesse nível de hierarquia, né? Óbvio que estava numa cidade, mas só para vocês entenderem o poder, né? O domínio ali, político administrativamente. No que tange a cidades e municípios, a gente tinha, então, comarca e termos. Entendidos que, né, se você reunir termos, você gera comarca, né? Mais de um termo. E nos espaços também municipais, né, a gente tinha as delegacias, que também era algo do judiciário. E as vilas, povoações, que a gente teria distritos de paz, quarteirão, numa perspectiva da justiça, e a subdelegacia. Eu coloquei quarteirão aqui, gente, porque eu achei muito interessante. Eu não sei como é hoje e se isso é tranquilo para vocês, mas eu acho que o próximo slide vai explicar melhor isso aqui, sabe? Porque não é necessariamente um espaço judiciário, mas é uma leitura que o judiciário faz para se organizar, entendeu? Dentro do que político-administrativamente seria uma vila, certo? Poderia ou não coincidir com um quarteirão, né, segundo político-administrativo. Aí eu fiz isso aqui, espero que vocês não se apavorem, porque na minha cabeça isso fica claro. Então, se não ficar, eu posso até pular o slide se vocês acharem confuso, tá certo? Então, veja, eu coloquei assim para vocês entenderem cada lugar. Coloquei de preto, que é polícia, e de branco, que é justiça, conforme eu tinha explicado o slide de cima, só que agora ele está mais espacializado. Então, como eu falei para vocês aqui, a gente já pode ver o juiz de direito, tem chefe de polícia, no termo a gente tem conselho de jurado, juiz municipal, tem um promotor, e nesses aqui a gente vai ter o oficial da justiça, em todos esses aqui a gente vai ter escrivão, que vai servir tanto a justiça como a polícia, certo? Nos distritos tem o subdelegado, autoridade policial, o inspetor de quarteirão e o juiz de paz. O que é mais interessante de tudo isso? Essa figura aqui. O juiz de paz, então, ele é uma pessoa central na justiça pré esse período que eu estou falando a vocês. Então, a figura de chefe de polícia, delegado, subdelegado, sim, nem subdelegado, então, não são figuras importantes, assim, no sentido de ter uma atribuição em todo canto, né? O chefe de polícia tinha, sei lá, o delegado. Essas pessoas, elas vão passar a ter poderes a partir dessa reforma. Até então, o juiz de paz é o cara. Tanto é que tem trabalhos só sobre isso durante esse período do Brasil, sabe? Brasil pré-segundo reinado. Porque o juiz de paz, ele era eleito, era lindo, né? Porque ele era eleito pela comunidade, uma pessoa de confiança, uma pessoa que eles viam que poderia ou não, enfim, mediar conflitos. E, dependendo da situação, poderia, sim, aplicar um monte de multas ou encaminhamento para encarceramento, ou enfim, preventivamente ou não, ele resolvia muita coisa. E aí, com essa reforma, ele ficou assim, muito esvaziado no seu poder, né? E esse cara aqui, ó, o inspetor de quarteirão, é tipo parceiro que é importante, né? E depois ele já vai ser mais parceiro do subdelegado. Mas, enfim, o que era o quarteirão? O quarteirão era uma reunião de 25 casas, fogos, ou casas, como eles chamavam na época. Então,
25 casas, tá? Lembrando que não são 25 casas do quarteirão de vocês, gente, tá? Tipo assim, morava no início da rua uma pessoa, aí lá no final da rua, dependendo da rua que você morava, obviamente, teria uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, imagine um lugar que tinha um sítio, depois tinha outro lá na frente, né? Essa é a realidade, tá? Que a gente tem aqui. Então, eles reuniam 25 e dentro daquele entorno tinha o inspetor de quarteirão. E em cima disso era também a atuação dessa reunião, né, de vários, óbvio, quarteirões, tinha um distrito. E aí, nesse espaço, era que o juiz de paz atuaria. Tá? E aí, é isso que eu falo para vocês. Ele segue existindo, mas esvaziado aí do poder dele. E agora, eu vou colocar aqui, só para vocês verem a galera da polícia, né, que estava na justiça. Então, nesse quadro aqui, a chefatura de polícia era o que existia, com o cargo do chefe de polícia. Na delegacia estavam nas cidades e, no caso, tinha o delegado. Como o Luciano já disse, nem todo vai depender de vários elementos, né? Não é toda cidade que tem delegado. Então, os subdelegados também, as subdelegacias, provavelmente tinham uma quantidade muito maior do que uma delegacia, né? Um lugar que é um distritinho ali, tinha um subdelegado e pronto, aconteceu um negócio mais forte, vai para a cidade vizinha que tem mais, que lá está o delegado, exemplo. Então, aqui, os cargos que tem na subdelegacia, né, subdelegado, inspetor de quarteirão. Eu não coloquei aqui, gente, escrivão, né, mas também é uma galera que existe lá. Bom, e agora eu botei para vocês aqui só quais são esses espaços do judiciário e quais são os cargos ou instituição. Na província, como eu já botei lá no macro, o Tribunal da Relação, quem era o desembargador, que Luciano já adiantou, tinha que ser um juiz de direito. Só que esse juiz de direito tinha que ter uma experiência, lá diz bem direitinho, 3 anos, não sei quantos anos de experiência como juiz de direito para poder ocupar essa cadeira aqui, esse cargo. Nas cidades, a gente tinha comarcas e termos, né? Como eu já tinha comentado com vocês. E aqui, na comarca, os cargos ou instituições que estavam aqui, né? Juiz de direito, promotor, júri. E nos termos, juiz municipal e de órfãos, foi o que eu me lembrei de colocar. Porque, assim, eu botei assim, mas vocês sabem que pode ser só juiz municipal e pode ser juiz municipal e de órfãos, né? Juiz de órfãos, por exemplo, só, eu não vi. Eu só vejo assim, já o combo, né? Imagino que seja pela otimização da máquina da justiça. Vilas e povoações, eu coloquei aqui o distrito de paz e o quarteirão, que são espaços, como eles, né? Aqui o micro, e aqui a reunião de vários quarteirões, né? Gera um distrito de paz. E a figura seria o juiz de paz, tá? Só do judiciário, para vocês não acharem que eu tô, né? Enfim, falando coisas. Até aqui, tá todo mundo vivo, porque eu não estava olhando para vocês, sabe, gente? Eu estava olhando para o slide para ficar bem concentrado. E vocês não me desvirtuarem aí, né, com as suas belezas. Então, me digam, vocês estão bem? Entenderam como que no 19 o negócio era bem diferentão? Eu imagino, né? Porque só da polícia e a justiça estarem ali, né? Deve ser um negócio bem na cabeça de vocês, assim, quem nunca estudou, né, Luciano? Porque você eu já sei que é um amante do negócio, mas aí os demais eu não sei. É que a gente aqui, acho que esse diálogo com a história é importante, Vanessa, exatamente para mostrar que a independência do judiciário, que as pessoas se acostumam a pensar sobre, é uma instituição muito antiga em desenvolvimento histórico. E nessa época, o juiz era um funcionário do governo. Ele não era uma figura independente como hoje, pelo menos de certa maneira, né? Há uma
uma porção importante de dependência. Mas naquela época ele era um funcionário do governo, um funcionário público do Império. E então, assim, não tinha esse status de independência que a gente pensa hoje. E daí exercia várias funções diferentes de hoje. Então, pensar que o judiciário tem 200 anos de história, e hoje é o reflexo disso, não, é o reflexo da história, mas não da independência. A independência é uma coisa bem mais recente. Ótimo. Mas assim, é uma covardia, né, Luciano? Você está falando, porque você entende tudo isso aí, né? Não sei nem se vai ter alguma novidade aí que eu falei hoje para ti. Mas, Leandro, Marcelo, Clarice, esse povo querido, Mariana que está aqui, cadê vocês? Vocês estão entendendo tudo? Vocês não quiserem falar, não tem problema não. Vocês podem botar no chat, entendeu? Porque tá todo mundo calado, tô achando que tá tudo bem, gente. Mas pode ser mentira. Tô sim, tô acompanhando. Apesar de não ser da área do direito, né? Então, não sei muito bem como é que essas características hoje em dia, mas estou conseguindo entender aqui como é que era no passado. Mas isso aí, né? Marcelo, é a administração. Como era dividido, né? Então, aqui que você está vendo que a professora Vanessa está mostrando era a administração pública do país. Não tinha secretaria, não tinha superintendência. Isso aqui era como se administrava o país. Então, é por isso que a presença da professora Vanessa é importante para essa temática, para ver como era a administração pública do Império. Era a administração pública dos juízes. Sim. Não, com certeza. Estou conseguindo vislumbrar isso agora. Que legal. E aí, pode falar, desculpa. Não, só ia completar que a Luciana até foi quem mediou, mas no início, no final do semestre passado, a gente teve uma palestra magna com o ministro, me fugiu o nome dele agora, com Nelson Jobim. Isso. E aí ele trouxe, claro que foi uma história mais recente, né? Mas ele fez essa construção, né? Também procurou contextualizar a gente, então na hora que você começou a falar, até ia comentar com o Luciano que me lembrou muito a forma como o ministro Nelson Jobim também gosta de apresentar. Ele traz todo esse arcabouço histórico, né, da formação da justiça, e assim, né, você vai falando aqui algumas coisas, vai dando aquele insight, né, aquele estalozinho ali e gerando as sinapses. Então tá bem bacana. Vou tendo dúvida aqui, eu vou falando. Inclusive, eu tenho uma reunião agora às 3h30 que eu até fiquei aqui para... Eita! É isso, né? É Tô isso. fugindo lá da outra. É as seduções da ordem, Alana, do Ivan Velasco. Né? O negócio tá seduzindo o Leandro. Mas não tenho muito mais que colocar sobre isso. Eu queria trazer eu anotei aqui algumas coisas sobre cada um. Aí eu não sei se vocês querem saber disso e tal, mas eu trouxe, tipo assim, o que cada um, em relação às autoridades, não está aqui. Não está aqui no sentido de organização, porque eu achei que isso já ia extrapolar. Eu vou colocar aqui o próximo, que são dicas que eu trouxe para vocês. Aí, se vocês acharem que cabe, eu explico para vocês. Porque tem aqui alguns detalhes sobre como era o termo ou o julgado, como eram as comarcas, e também em relação à autoridade política e judiciária que se mesclavam, né, no sentido de organizar o controle da polícia e da justiça no Império. Eu coloquei, né, a Secretaria de Negócios da Justiça, que existia, o Supremo Tribunal, o Tribunal da Relação, o que faziam os presidentes provinciais, né, a relação deles com a justiça, e qual era também o da Câmara. E algumas questões sobre os personagens da justiça para frisar em relação ao tempo de serviço dessas pessoas e a gratificação e os ordenados fixos dela. Tá? Aí, isso que eu trouxe de extra.
que não é necessariamente a geografia da ordem, é só se vocês quiserem saber. Então, para terminar, e aí, ó, Leandro, você fica, né, você fica tranks, se você quiser ir embora, mas eu trouxe algumas coisas e eu não queria deixar aqui a bibliografia como se, sabe, vou botar aqui. Não, gente, eu se eu fosse botar a bibliografia disso aqui, das coisas todinha que estão lá na tese, ia dar umas páginas aí só para eu fazer assim, e ir embora. Dizer, gente, tem um monte de base. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu decidi selecionar coisas que, efetivamente, se eu fosse do direito ou da administração e quisesse saber um pouco mais, que vocês pudessem ter acesso, certo? Eu não sei se tá confortável a leitura para vocês, mas sigo dando a dica de apertar no pinzinho que tem no meio da imagem, que ela fica grande para vocês, tá bom? A primeira leitura aqui é o do José Dimas Batista, A Administração da Justiça e o Controle da Criminalidade no Médio Sertão do São Francisco. Eu avalio que isso aqui vocês iriam super gostar, se vocês gostarem desse tema, vocês iriam gostar bastante de ler a tese dele, tá? Vai trazer várias contribuições mais aprofundadas. O outro trabalho que eu achei que vocês iriam gostar é esse aqui, da Regina Helena Faria, Em Nome da Ordem, a Constituição dos Aparatos Policiais no Universo Luso-Brasileiro, do 18 ao 19. Então, acho que vocês poderiam ter uma boa noção, por causa desse estranhamento, né, de atualmente vocês estudarem muito o que é hoje, vocês teriam essa noção histórica de como foi essa relação, né, colonizada, claro, lusitana, e depois do Brasil independente. É uma tese de doutorado também, de 2007. Bom, a Bíblia, para quem quer entender a instituição do Juizado de Paz, é o Thomas Flore, né? O cara nem é daqui. Mas, enfim, ele tem essa publicação, eu tenho essa publicação, não sei se alguém tem, é raríssimo esse livro, mas eu consegui em espanhol, tá? Então, o Juiz de Paz e o Júri no Brasil Imperial, de 1808 a 1871. Então, acho que é super válido, mesmo porque existia não só o júri, esse último júri, tinha um júri anterior ao júri, que a gente conhece já lá no dia de fazer, tá? Era um negócio super mais complexo, essa coisa do júri, e ele foi extinto e ficou só o júri que eu pelo menos conheço, né? Para situações de homicídio e tudo mais, que era convocado. Então, esse processo aqui, ó, eu acho que o Thomas é a pessoa ideal. Por enquanto, pode ter mais coisa, eu não me atualizei. O Andrei é tipo assim, melhor amigo de vocês, porque eu nem sei se ele é só da história, porque ele realmente é demais. Judiciário e Cidadania na Constituição da República Brasileira, assim, vocês vão entender tanto esse período como essa transição para os novos diplomas, tá? E a Elaine Sodré, A Disputa pelo Monopólio de uma Força Ilegítima, Estado e Administração Judiciária no Brasil Imperial. Ela vai trabalhar a partir da perspectiva do Rio Grande do Sul, de 33 a 71 também. Você vê que é um períodozinho aqui, ó, bem que com certeza ela vai mostrar o porquê desses recortes e tudo mais, né? Eu digo que é o mesmo porque a gente viu outro aqui que tem o mesmo recorte dos anos 30 para lá. Bom, e vou deixar também, óbvio, a indicação da tese, né, da Vanessa aqui. Então, Vocação para a Justiça, Serviço Público como Missão Cidadã. Tomei coragem já... Coragem assim, né, gente, que são 375 páginas para a pessoa ter que resolver o que vai publicar ou não dela, revisar, é praticamente um novo parto. Então, eu tomei coragem, mandei para a editora, vamos ver se sai. Mas fica aqui essa dica de leitura para vocês terem como referencial se quiserem voltar lá, tá bom? E revisar, seja o que for.
As publicações todas que eu tento colocar disponíveis no academia.edu, só botar meu nome lá que vai aparecer. Deixei aqui as redes sociais, se vocês quiserem seguir. Serão bem-vindas e bem-vindos. Tá bom? Vou descompartilhar aqui. Pronto. E agradeço e quero saber se vocês querem saber mais, o que vocês querem. Eu deixei aqui uns extras, caso vocês tenham curiosidade ou interesse, tá bom? Que foram esses que eu falei. Vanessa, obrigado aí pela primeira parte, foi muito legal. Eu acho que você deu um panorama bem desafiador da construção da ordem nesse período, que, aliás, eu abordei um pouco isso no capítulo 4 da minha tese de doutoramento, porque eu precisava entender a justiça no Brasil, e fui voltando, não sei se cheguei a falar para você isso, mas na hora da defesa, a minha tese comete um equívoco meio grosseiro até em termos de pesquisa, né, que eu faço um levantamento judiciário da colônia até a Constituição de 88, então eu fui trucidado na defesa, né, disseram, olha, isso aí não existe, tudo mais. Eu disse, de fato, claro que eu foquei num determinado aspecto do judiciário, que era o Estatuto da Magistratura, mas a ideia é que o que eu expliquei é assim, a pesquisa não precisava, mas o pesquisador desesperadamente precisava encontrar as origens de certas coisas, porque elas são tão diferentes e tão particulares no Brasil que você tem que tentar entender. E às vezes você vai buscar isso lá na colônia, às vezes você vai encontrar no Império, mas de fato tem me faltado tempo para acompanhar a Sociedade dos 800, mas o século XIX realmente é o mais rico da história brasileira, é o mais bonito, é o mais fundamental, é o mais apaixonante. Você falou rapidamente aí sobre o ato adicional e sobre o ato de interpretação, que é o regresso de 1841, e eu queria, na verdade, aproveitar um pouco mais você no seguinte sentido. Por que o juiz de paz não deu certo? Né? Porque um juiz eleito, uma coisa aqui no direito é incrível, quando a gente diz assim, aqui o juiz já foi eleito, viu, Marcelo? Pouca gente sabe disso, mas o juiz de paz era um sujeito, ficou meio folclórico no Brasil porque ele era analfabeto, né? Quer dizer, que ele era um sujeito que não tinha formação jurídica, e às vezes era bastante analfabeto mesmo, tanto que virou uma espécie de anedota no Brasil, o juiz de paz. Mas ele era um sujeito vinculado aos potentados, era vinculado aos poderosos, eram sempre figuras muito importantes. E aí eu dizia eu, ele foi eleito no Brasil. O pessoal pensa que só existe nos Estados Unidos, mas já existiu no Brasil, durante um curto período, é bem verdade, eleito. A minha pergunta para você é o seguinte, por que não deu certo esse modelo de um juiz local, do poder local, de um juiz, mesmo não tendo formação jurídica adequada, mas um juiz eleito para cuidar de certos crimes, de certas questões cíveis? Assim, como é que você vê esse período aí tão rico e como você avalia que o regresso de 41 acabou dando a forma que a gente encontra até hoje, né? Essa é a verdade. A forma que a gente encontra o judiciário tem raiz lá, no ato de regresso de 41. Como é que você vê isso? Olhe, eu estou aqui falando com pessoas que eu imagino que eu posso falar realmente, né? Tá ok, obrigada. Obrigada, Rodolfo. Não aconteceu, e aí vocês podem ler lá os clássicos, José Murilo de Carvalho, o próprio Thomas Flore e vários outros. Não acontece porque é a administração da ordem, política, inclusive. Então, ninguém tem interesse que localmente as pessoas criem micropoderes. Ninguém, a elite, né? A gente tem até hoje os resquícios disso, que é como o Luciano estava ávido a tentar entender, já foi lá praticamente capitanias hereditárias, né, minha gente, para conseguir entender o negócio. Mas não tá assim. Eu também, se eu estivesse na sua banca, viu, Luciano, eu teria sentado a lenha, mas
não está, assim, quem faz essas análises macroestruturais, tipo, né, tem aí a galera da sociologia maravilhosa que faz essas análises, né, com muito longa duração, para buscar esses elementos dessas matrizes, né. Então, o Juiz de Paz não deu certo porque foi um negócio muito romântico, né, gente? É quase Cuba, né? Tipo, como assim que o povo que elege, que o povo, como o Luciano disse, né? O povo, né? Que é uma pessoa que tem um respeito local, que não necessariamente é formado. Como assim? O que civiliza? Quem civiliza? É a faculdade. Quem é que pode dizer o que está certo ou não? É quem tem o domínio desse poder político. Esse capital político era muito, vamos dizer assim, pulverizado na figura do juiz de paz. Então, essa matriz centralista, patrimonialista, ela está aí. E esvaziar a figura do juiz de paz é um movimento conservador da justiça, né? Conservador no sentido de conservar as bases de poder lá em cima, né? Então, veja, imagine, como eu falei para vocês, sabe nada, balaiada, cabanagem, teve uma aqui em Pernambuco, não estou falando Confederação do Equador, não, mas, enfim, todos esses movimentos acontecendo, e você, sei lá, como é que você resolve isso? Você resolve sufocando. E a gente sufoca, e aí o juiz de paz vem como elemento perturbador. E eles faziam chacota, e aí vocês podem ver, inclusive na Universidade de Chicago, foi de onde eu peguei todos, que eu não falei aqui quais foram as fontes que eu estudei, porque não era o foco da minha fala, mas eu estudei estudei no é ótimo. Peguei as fontes da Universidade de Chicago, que tem um acervo enorme de todos, Secretaria do Negócio de Justiça, da Fazenda, de tudo. Tem lá da República, do Império à República, sabe? Eles têm o acervo do Brasil. E você vê lá, e em obras, eles fazendo chacota, como o Luciano falou, em relação à figura do juiz de paz, né? Porque quem sabe é quem tem o canudo. O que é mentira, porque todos nós sabemos que existiam os advogados né, de toga, e o que estava lá só para dizer, e o advogado que diga assim, sem o diploma e o com diploma. E isso perdurou durante muito tempo. Por exemplo, promotor. No papel, o promotor tinha que ter, teoricamente, tinha que ter essa formação, mas não tinha. E aí, quem que vai ser o promotor aqui? Quem é que vai dar entrada nesse processo agora, para fazer a petição aqui, porque, enfim, mataram fulano ali? Vai ser o cara que eles consideram que tem uma erudição assim, que sabe falar, articular as palavras, entenderam? Então, essa coisa do juiz de paz, gente, foi assim o início de um golpe conservador no judiciário que perdura até hoje, todo mundo acha legal, entendeu? Porque isso coloca as pessoas no status quo delas, assim, meu status quo é esse, olha só, eu tenho um diploma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Enquanto isso, o povo não é representado nessa instância, ele é alijado. Eu vou encontrar o povo aonde? Criminoso, né? Ou acusado. Então, essa coisa, assim, do juiz de paz, que acha, assim, que foi, Luciano, de todo esse movimento conservador, que 40 vai ser, né, a lapada mesmo lá, vai mexer na Constituição e tal, vai ser, assim, hoje eu vejo isso, né? Porque antes, quando eu estudava, gente, eu era, tipo, praticamente uma monarquista, assim, né? Eu dizia, meu Deus, mas realmente esses caras estavam atrapalhando o desenvolvimento do judiciário, porque os caras não tinham formação, como é que eles iam? Quer dizer, depois eu fui vendo, né, que tinha um monte de advogado que resolvia as coisas sem formação. E isso não dizia que eles eram menos ou mais. Eles tinham 3 anos já lá defendendo, eles já tinham um status melhorzinho lá.
como é que a gente diz? Corpo de delito. Quem é, minha gente, que vai ter o curso de medicina? Pronto, isso aí, Luciano. O curso de medicina. Quem é que vai ter aqui um monte de gente que vai estar formada em medicina para fazer o corpo de delito que meter uma bala de bacamarte na cara do outro? Vai fazer como? Para dizer que foi uma bala? Vai chamar o boticário, vai chamar o homenzinho ali, vai chamar a senhorinha ali que é parteira. Esses saberes, eles são meio que silenciados, entendeu? No judiciário, mas a galera que ajudou a ter, assim, o mínimo de, né, tentar a coisa da imparcialidade, foi esse povo. Então, acho que o início dos golpes aí, de uma instituição elitista que, enfim, né, entende que está num patamar diferenciado e não vê que está, na verdade, a serviço do povo, né, junto com eles, contra as injustiças. Então, ficou o Juiz de Paz foi, vamos dizer assim, a materialização desse processo de golpear aí qualquer possibilidade de participação, eu vou dizer popular, ainda que tenha o filtro aí do dinheiro, em relação ao judiciário, viu, Luciano? Joia. Muito bom. Pessoal, perguntas, quem quiser fazer perguntas à professora Vanessa, vamos lá. Oi, professora. Primeiro de tudo, elogiar, dizer que eu sou um apaixonado por história. Eu, se pudesse, né, se fosse possível, sou louco por ficção científica, queria ter uma máquina do tempo para voltar no tempo, sabe? Aquela coisa assim, conseguir viver o momento. Eu tenho muito disso. E mais uma forma de viver o momento é se debruçando sobre os escritos históricos, né? Isso é uma forma de você voltar no tempo também, não deixa de ser uma máquina do tempo. E aí, teve um momento da apresentação, eu vou chamar você, tá, professora? Que você se referiu ao Código do Processo Criminal, e que ele foi um auxílio lá para a sua pesquisa. E aí me surgiu uma dúvida. Você conseguiu identificar quais crimes eram mais recorrentes? O que se tinha como comum de crime naquela época para o julgamento desses juízes? Que a atuação... os júris, por exemplo, né, qual era a abrangência deles nesse sentido? Eu fiquei um pouco curioso se esses dados surgiram. O Código do Processo, ele só vai me ajudar a entender o deve ser, né? A maquinaria toda. O que me daria mais essa visão? Que é uma fonte muito legal para vocês também, se vocês quiserem, que é os relatórios. Gente, os relatórios de províncias são um babado maravilhoso, fortíssimo. Assim, para quem gosta de administração pública e quer entender e ver todos os atrapalhamentos, tudo é lá. Tanto o relatório dos presidentes provinciais, vocês podem pegar do Rio Grande do Norte, vocês podem pegar de onde vocês quiserem, lá nesse site que eu estou falando. Também, Alana, se você conseguir achar aí o site de Chicago, tá lá na tese em algum lugar. E aí, acho que na parte fontes, né, mais rápido. E lá tem o relatório do Ministério da Justiça. Gente, é muito legal, porque assim, os presidentes de província e os chefes de polícia eram obrigados a mandar relatórios anuais. Todas as províncias mandavam para a Justiça, dizendo várias coisas da administração. Aí tinha iluminação pública, e não sei o quê, e fulano não vai vir, e a gente nomeou Beltrano para comarca tal, e não sei o quê, entendeu? Era tipo isso. Obrigada, Alana. Então, esses relatórios provinciais são um caminho, sabe, Rodolfo, para você ir dar uma olhada, porque lá tem um apartado que é, tipo, os crimes, tipo, o que aconteceu ali de extraordinário. Só que o que aconteceu de extraordinário não necessariamente diz que é tudo que aconteceu, né? Então, não sei se é um vetor, mas é um possível. E o outro é o que eu fiz, né? Coletei, a gente tem mais de 250 processos criminais
dos sertões daqui do Rio Grande do Norte, de Pombal, que no caso é o sertão da Paraíba, que já foi RN, e de Pernambuco. A gente pegou processos criminais desses 3 lugares. Aí sim, dentro dele, a gente consegue mostrar para ti quais eram os crimes que aconteciam, mas assim, sabe, o trabalho com a Alana aqui, a gente está fazendo só com mulheres réis. A gente só está querendo ver o que as mulheres réis cometiam de crime. Então, assim, não acho que vai ter muita diferença do que acontece no litoral, entendeu? Na capital. Assim, pelo que a gente já leu de trabalho, né, Alana? É infanticídio, é aborto, é ferimentos leves. E aí, infanticídio está dentro do homicídio, né? Então, Não tem recorrência de adultério, professora? Não apareceu nada relacionado a adultério naquela época até agora? Mas você está perguntando isso porque eu estou falando de mulheres ou porque você está interessado no tema? Vamos conversar aqui sobre esse comentário. Apesar de achar que a monogamia é uma instituição falida, não que eu aplique, né? Não me interpretem mal, mas a curiosidade surgiu porque naquela época se existia um grande direcionamento. Homens sempre tiveram, historicamente, a possibilidade de terem, enfim, a esposa e seu harém lá particular, e as mulheres sempre estavam ali subjugadas ao marido, né? Muito pertencentes ao marido. Sim. E aí eu imaginei que talvez, dentro dessa dinâmica, pudessem aparecer ali julgamentos de mulheres que eram acusadas disso. Existem até algumas situações pontuais na história de rainhas, princesas e mulheres, enfim, que foram acusadas de adultério, mortas por isso, coisas nesse sentido. Por isso que eu perguntei. Homem, mas isso aí também é uma idealização do século da gente, aqui pensando o passado, né? É claro que, inclusive, a gente teve aqui no período anterior a tal da... Como é que se diz? Da Inquisição, né? Teve uma visita do Santo Ofício aqui no Brasil e provavelmente essas questões, né? E tudo que se imputa, né? O corpo dessas mulheres estava em jogo, né? E eram detonados também. Só que, veja, é interessante, né? Quando eu falei que as mulheres eram criminosas, o Rodolfo já se lembrou do adultério, né? Tipo assim, por quê? Porque essas mulheres poderiam ser colocadas em julgamento porque os homens sempre se safavam. Alana, eu não estou me lembrando de nenhum caso assim, na verdade. Eu também não. Normalmente são crimes violentos, crimes relacionados à vida, como aborto, infanticídio, assassinato de marido, coisas desse tipo, assim. Coisas legais, gente. Coisas bem leves. Coisas legais, assim, né? Eu acho incrível. A gente conseguiu poucos processos, porque isso também fala muito sobre a sociedade que o Rodolfo disse, né? As mulheres aparecendo como criminosas dentro do sistema, né? Dentro do sistema, porque elas cometiam como qualquer... Só que tem uma coisa legal disso aí, e a Iris também podia ter falado, né? Que a Iris, inclusive a Iris agora está se animando a fazer um mestrado, viu, Luciano? Em cima dessa mesma temática aí da mulherada criminal, no 19. Então, o 19, gente, é isso. Não podemos colocar as mulheres dentro de casa, principalmente se elas forem pobres. A prova disso são os crimes que elas cometiam. A gente pode colocar em casa as mulheres ricas, que são poucas. Se você analisar até hoje, a riqueza ela é para alguns, né? E tal. Então, essas mulheres estão sim fazendo as tarefas dela, vão para as festas. A gente tem até um caso, né, Alana, daquela festa que ela foi acusada de ter envenenado, né? Oferecido acho que um vinho com alguma bebida e envenenou o soldado, não foi esse? Adoro aquele caso do soldado que ela Bom, dizem que ela envenena, ela diz que não. Por quê? Porque ele era amante de uma mulher que tinha mais posses. Ou alguma coisa assim, não era, não, Alana? Se eu estiver errado, você me corrige, porque é tanto caso. E ela, a amiga que faz o leve-trás dos amores, faz esse negócio. Então, é muito mais complexo. Estava numa festa, estava lá no forró e tal, e faz isso.
Então, né, são várias possibilidades. Eu animo vocês que gostam do tema a entender essa autonomia dessas mulheres pobres que estão nos sertões, mas também podem estar em qualquer lugar, né? Porque elas não estão dentro de casa. Elas podem ser entendidas como propriedade, enfim, a gente falar dessa forma patrimonial e patriarcal. Mas quem é pobre precisa sobreviver. Então tem uma briga de duas lá, que é porque o gado, eu não sei se foi o gado, Alana, ou se foi a galinha, foi alguma coisa que, na divisão dos terrenos, um invadiu o outro. E isso era sério, porque, veja, era o ganha-pão dessas pessoas, né? Então, se invadiu, se acercou, se subtraiu um item desse, a pessoa não tem mais ovo para sobreviver, não tem a galinha com os pintinhos para poder reprocriar. Dá a cadeia dela de produção sustentável vai toda por água abaixo. Aí rolou o fight. Rolou a briga, porque já tinha avisado uma vez, já tinha avisado a outra, não sei o que, foi lá e deu. Né? Então, são muitas situações. Obrigada, Clarissa. Muitas situações, sabe, gente, que olhar o funcionamento da justiça e entender o social é muito rico. Não é o tema, né, daqui, mas já que vocês perguntaram, eu estou falando. Obrigado, Vanessa. Gente, mais uma pergunta para a gente poder encerrar no horário. Há tempo para uma pergunta ainda e uma resposta rápida, professora Vanessa. Ninguém? O povo está tudo querendo ir embora, tudo pontual, ó. Pois é. Ó, Rodolfo, quem ri é porque consente, viu? Também tá achando. Mas eu acredito, na realidade, que, assim, é um tema que nós precisamos agitar aqui, Vanessa, para que desperte um pouco, né? Fortaleça a pesquisa histórica sobre a justiça, eu acho que isso é um ponto, mas também aguça a curiosidade de voltar um pouco a olhar para o passado, entender as nossas realidades atuais. Eu acho que o convite que o grupo te fez foi nesse sentido, e eu acho que o objetivo foi completamente atingido, porque a ideia realmente era um processo de sensibilização para a gente ampliar um pouco a discussão da justiça nesse diálogo com a história. E fiquei muito impressionado com a sua apresentação, muito impressionado com a desenvoltura no manejo dessas informações históricas sobre a justiça. Isso é muito bom, sabe? Eu acho que a gente pode construir coisas bem legais aqui. Depois eu vou conversar com você, no outro momento, sobre os espaços de pesquisa que a gente tem ocupado, especialmente o encontro anual do Enajus, né, sobre justiça, que a gente poderia pensar em apresentar trabalhos aí dos seus orientandos. A gente pode conversar um pouco sobre isso e trazer, quem sabe, criar no futuro uma linha de pesquisa aqui do GPJus sobre história e justiça. Eu acho que faz todo sentido, sabe? A gente pode depois conversar sobre essas loucuras aqui que eu andei imaginando ao longo da sua apresentação. Mas que bom, porque, Luciana, a gente fica muito sozinha, sabe, aqui, porque realmente os colegas do direito daqui não têm essa pegada, assim, né? E agora com você sempre foi um ponto de conversa, assim como o professor Morton também, claro. E é muito legal essa ideia, assim. E agradecer, que uma coisa aqui em off, que vocês não sabem, mas eu vou dizer, ainda tem gente aqui me aguentando, né? Então, duas coisas, né? O convite, para mim, foi um exercício importante, porque também, graças à Alana, que revisou tudo comigo, eu voltei à tese, né? Uma coisa que eu não... Então, vocês me fizeram muito bem em retomar essa discussão específica que eu precisava fazer e rever. É como se vocês tivessem, assim, trazido umas gotinhas de óleo na minha engrenagem aqui, porque eu trabalho muito com tecnologias de ensino, metodologias em relação ao ensino na universidade, na minha área, claro, mas enfim. Então, a minha revolução está muito nesse campo e eu tinha deixado de lado. Então, vocês foram muito preciosos para mim, que me puxaram de volta para cá, para essa relação, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. A gente vai continuar conversando. Eu agradeço a
toda a equipe do GPJus, aos convidados participantes que se inscreveram no CIGA como evento de extensão. Em breve, os certificados estarão disponíveis para quem respondeu aí a lista que o Rodolfo colocou de presença, que é obrigatória lá para a ProEx. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos, uma boa tarde, um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, boa tarde.